Estou ciente do tema que os irmãos escolheram para esta festividade. Falta-te uma coisa, isso, né? Embora seja uma outra referência bíblica que vamos ler, mas eu tenho certeza que a palavra do Senhor se enquadra dentro do tema que os irmãos escolheram para esta festividade. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 16, 24. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Podem assentar, irmãos. Eu quero trazer uma palavra nessa noite, falar sobre o que é ser um verdadeiro e autêntico discípulo de Cristo. Algumas pessoas, eu acredito que elas talvez pensem que sejam discípulos de Cristo. Mas quando nós vamos analisar à luz da Bíblia o que significa ser um discípulo, nós temos que reconhecer, como foi bem sugerido o tema dos irmãos, falta alguma coisa para nós chegarmos lá, para compreendermos na sua dimensão o que é verdadeiramente um discípulo de Jesus, o que significa ser discípulo de Jesus. Quando Jesus fala, por exemplo, em Mateus capítulo 28, versículo 20, na grande comissão: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. A gente pensa que fazer discípulo é simplesmente pregar o Evangelho, fazer um apelo, um convite, convidar as pessoas à frente como sinal de aceitação a Jesus e pronto, já fizemos o discípulo. Ou então alguns vão um pouco mais além e vão dizer: não, nós temos que ter uma classe de discipulado na igreja, porque é ali que nós vamos fazer o discípulo. Eu quero dizer, irmãos, que tudo isso faz parte de um constante e ininterrupto discipulado cristão. A verdade é que enquanto nós vivermos, enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sempre num processo de discipulado cristão. O nosso discipulado começa, mas não termina. Nós vamos sempre ter a necessidade de conhecer um pouco mais, de crescer um pouco mais. O discipulado, irmãos, não ocorre, não acontece somente na transmissão do conhecimento bíblico, numa classe, numa sala de aula, ensinando ali as principais doutrinas da fé cristã, não. O discipulado vai muito mais além do que isso. O discípulo é se tornar um autêntico seguidor de Jesus. Ser discípulo significa se aproximar ao máximo do modelo e do exemplo que Cristo deixou para nós. E aí, realmente, a coisa fica estreita para nós. Quando nós vamos pensar à luz da Bíblia, quem foi Jesus, como ele viveu, o que ele pensou, como ele falou, como ele reagiu às mais diversas situações. E o nosso desafio é sermos semelhantes a ele. E Jesus, aqui nesse texto, nos fala alguma coisa sobre essas questões. E eu quero titular essa palavra: os desafios de um discípulo. Porque esta palavra, lida aqui nessa noite, nos fala exatamente de alguns desafios da fé cristã. Em que nós somos desafiados aqui nesse texto? Se nós queremos realmente ser identificados como discípulos, então nós temos que conhecer esses nossos desafios. Em que Jesus nos desafiou? Ou a que Jesus nos desafiou? Como nós somos desafiados aqui nesse texto? Jesus vai nos falar acerca daqueles que se propõem a segui-lo, daqueles que se propõem a andar com ele.
E tem aqui algumas questões muito claras, muito objetivas nesse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos. Elas estão principalmente no versículo 24. A primeira questão que envolve o discípulo é que o discípulo é aquele que decide voluntariamente servir a Jesus. Jesus diz aqui, iniciando essa palavra, as seguintes palavras: se alguém quiser ou quer vir após mim, se alguém quer vir após mim. Jesus deixa um convite em aberto. Jesus não força ninguém. Jesus não quer trazer ninguém amarrado com ele, no cabresto, como nós poderíamos dizer, numa imposição. Jesus aqui não faz nenhuma negociação com relação à salvação. Jesus não faz nenhuma imposição que a pessoa deve obrigatoriamente, querendo ou não, segui-lo. Não. Jesus deixa bem aberto. Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, você está livre. Porque Jesus não quer ninguém com ele, seguindo a ele, ou dizendo que está seguindo de cara feia. Jesus não quer ninguém atrás dele, seguindo a ele de má vontade. Meu Deus! Ou porque existem situações que o obriguem a estar ali. Por exemplo, um jovem, um adolescente, né, que está na igreja porque a namorada é crente, ele não quer perder o namoro, e porque não quer perder o namoro, não abre mão da igreja. Está por uma imposição. A mulher, a esposa, está na igreja porque o marido não impõe estar na igreja, ela está ali porque ela é obrigada a estar. Pessoas que, por exemplo, estão na igreja porque entendem que estar na igreja podem ser de alguma forma beneficiadas no campo material. Eu vou na igreja porque lá eu vou receber bênção. Isso não é ser discípulo de Jesus. É verdade, Deus. Jesus, em nenhum momento, ele abriu espaço para esse tipo de negociação. Jesus, olha, se você quiser vir, você vem, mas vem voluntariamente, sem segunda intenções. Porque, na verdade, irmãos, quem tem que fazer questão de estar aqui somos nós. Porque nós precisamos estar aqui. Agora, Jesus, ele está nos dando a oportunidade ímpar de estarmos aqui. É pegar ou nós viemos e somos abençoados, estamos na presença de Deus e constituímos o povo mais feliz da face da terra, ou não viemos, abandonamos a Cristo e vamos para o inferno. Então, assim, quem quiser vir após mim, quem quiser vir após mim, quem pretende seguir a Jesus com essas motivações erradas, jamais se tornarão discípulos de Cristo, jamais. O máximo que elas conseguem é serem membros de uma igreja local, mas nunca discípulos de Jesus. Nunca. Quem está numa igreja evangélica, seja lá qual for, mas motivadas por segundas intenções, o máximo que elas conseguem é estar enquadrados no rol de membros daquela igreja. Mas nunca serão realmente considerados, à luz da Bíblia, um autêntico discípulo de Jesus. Porque ser discípulo de Jesus é muito mais do que cantar no conjunto. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que tomar um banho no batistério em nome da Santíssima Trindade. Ser discípulo de Jesus é muito mais do que ter uma carteirinha de obreiro, ser pastor, sabe disso? É mais, ser discípulo é muito mais do que ser pastor. Ser discípulo é muito mais do que possuir um rótulo, um título. Ser discípulo é muito mais além. Porque tem muita gente que é tudo isso, mas ainda não é discípulo. Ainda não é um verdadeiro seguidor de Jesus. Vocês vão entender depois da mensagem por que eu estou afirmando isso. Jesus, numa certa ocasião, denunciou essas motivações erradas do povo. Lá em João capítulo 6, versículo 27, quando após aquela multiplicação dos pães, e o povo estava ali novamente, Jesus então denuncia dizendo: olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Glória a Deus. Nós não podemos estar aqui por causa do que Deus nos dá, mas por causa do próprio Deus. A nossa
tempo. Eu perdi o meu tempo. Essa é a verdade. Se eu estou numa igreja motivado por outras intenções, seria melhor que eu não tivesse. Porque paira sobre mim uma condenação maior ainda. Porque eu tenho conhecimento de tudo, mas estou querendo viver contrário àquilo que eu acredito, que eu sei que é verdade, mas não quero me submeter. Então melhor seria se eu não conhecesse essa verdade, do que conhecendo, insistindo a viver na contramão da palavra. Olha isso. Ser discípulo. Quais são esses desafios? Então você prova, meu irmão, ser um discípulo de Cristo, se ele for o seu único motivo de ser um cristão. Vou te falar uma coisa. Se, por exemplo, pastor, mas eu gosto da igreja. Mas se a igreja local for a tua motivação principal de você ser um cristão, você ainda não entendeu o que é ser um discípulo. Vou dizer algo mais forte, talvez para você, talvez você se choque. Por exemplo, se a tua motivação para ir para o céu, para ser salvo, melhor dizendo, é ir para o céu, porque eu quero ir para o céu, eu quero aceitar Jesus para ir para o céu. Se a tua motivação de ir para o céu é o próprio céu, você ainda não entendeu o que é ser discípulo. Meu Deus. Porque a nossa motivação de ir para o céu não é o céu. Não é rua de joelho, a gente canta, eu quero ir para o céu para pisar em ruas de ouro. Essa motivação é errada. Eu quero ir para o céu para ver o mar de vidro. Essa motivação é muito mesquinha. Eu quero ir para o céu porque eu quero ver o Abraão, eu quero ver Isaac. Essa motivação está equivocada. A nossa motivação para ir para o céu é o próprio Jesus. Jesus é mais importante do que o próprio céu. Aliás, eu vou dizer, o céu só é céu porque Jesus está no céu. Aí a gente preocupado em querer saber aonde fica o céu, né? Não, mas a quantos mil quilômetros, quantos anos-luz fica a distância entre o céu e a terra? Eu não quero saber. Aleluia. Porque se for provado para mim que o céu é a lua, eu estou satisfeito, desde que Jesus esteja lá, porque eu me torno o céu glorioso. E a minha maior expectativa é a presença do Cordeiro de Deus. Então eu preciso entender, irmãos, que a minha motivação para servir a Cristo deve ser o próprio Cristo. E aí, quando eu tenho essa consciência, aí sim eu me torno como um crente palmeira. Pode vir o vento, pode vir as adversidades, pode vir as provações, as lutas, mas eu não estou apegado a uma igreja local. Eu não sou crente por causa do pastor José Rinaldi, eu não sou crente por causa da Assembleia de Deus, eu não sou crente por conveniência, eu sou crente por causa de Jesus. Jesus, 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 ele é a minha motivação. Ele é a minha motivação. Mas Jesus deixa bem claro, isso é uma questão para quem quer, né? Para quem quer, se alguém quiser, né? Aí eu fico pensando nessas coisas que Jesus disse, né? Se alguém quiser vir após mim, né? Pronto, se alguém quiser. Hoje é bem diferente, né? Primeiro a gente começa a perguntar, quem é que quer? Aí ninguém quer. Não, mas se você quiser, as coisas mudaram na tua vida. A gente faz isso, né? Não, mas se você quiser, o teu carro vai mudar, meu irmão. Deus vai fazer um rebuliço naquela garagem. Se você quiser, a tua conta bancária vai explodir da noite para o dia. Se você quiser Jesus, a tua casa vai melhorar, as coisas vão mudar. Jesus não falou nada disso. O texto que foi lido aqui, o jovem rico era rico. O jovem de posição, o homem rico. Ô mestre, o que te fazer para herdar a vida eterna? Se fosse um dos nossos hoje, nada, você já fez tudo, vem para a minha igreja. Está prontinho, meu camarada. Né? Então, tua contribuição, né? Você é tudo, aliás, você é a resposta da nossa oração. Né? Você. Mas Jesus começa a filtrar. 4 mandamentos, tudo isso. Então,
falta de uma coisa. Olha como é que Jesus dificulta a situação do sujeito. Se fosse hoje, nós tocaríamos em tudo, menos na ferida dele. Mas Jesus foi logo na ferida. Aleluia. Aleluia. Falta de uma coisa. Vai, vende o que tens, dá aos pobres. Depois vem e terás um tesouro no céu. Aleluia. Se você quiser, sim. Se não quiser, paciência. Aleluia. Mas é desse jeito. É assim. É assim, não dá. Tá bom. Aí a Bíblia diz que ele saiu entristecido. Jesus foi atrás dele? Não, volta aqui. Peraí. Vai começar de novo. Tu não entendeu direito. Não. Faz o seguinte. Não vende tudo não. Vende só metade. Vende só. Aliás, só metade. Não vende só o que não te faz falta. Tá bom? E aquilo que te faz falta, a gente deixa ficar. Aos poucos. Aliás, se não quiser vender nada, não vende nada não. Vai vender devagarzinho. Mas fica com a gente. Jesus nunca fez isso. Jesus, em João capítulo 6, pregou um duríssimo sermão. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. A plateia começou a esvaziar. A congregação, o culto ao ar livre começou a ir embora. As pessoas iam embora. Aí Pedro olha: Senhor, por aí, o sermão está duro demais. Volta embora, fica vazia. Olha, Pedro, a história é a seguinte: a palavra é essa, o sermão é esse, a direção é essa, e não estou disposto a mudar. Quem quer, fica. Quem não quer, vai embora. Tu quer ficar, vai embora. Se quiser ir, pode ir também. Não, Senhor. Aí Pedro olhou aquela multidão indo embora. Como a gente costuma dizer, né? Sem Deus, sem paz, sem salvação. Olhou para Jesus, fonte da vida, pão da vida, Redentor, minha esperança. Aleluia! Para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Aleluia! Mas Jesus nunca se disponibilizou para negociar os aspectos da fé, para que nós ficássemos com Ele, irmãos. Por isso que Ele disse: se alguém quiser, se alguém quiser, tá bom? Não é por força, nem por violência, voluntariamente, mas tem que estar aqui por causa de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Ele continua. Uma segunda marca de um discípulo. Primeira é aquele que segue voluntariamente a Jesus. O segundo é que entende que para ser discípulo tem que aprender a renunciar a si mesmo. E aqui fica escrito. Porque ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou a si mesmo se negue, na versão atualizada. Quando, meus irmãos, nos convertemos a Cristo, nós passamos a viver a fim de satisfazer os seus interesses e não mais os nossos interesses. Aqui está um grande problema. É que o sujeito está perdido, ouve o Evangelho, crê em Jesus, mas não é dito para ele que a partir daquele momento ele se torna um súdito do reino de Deus e que agora Jesus é não apenas o seu Salvador, mas é o seu Senhor. Aleluia. Isso quer dizer que todos os seus direitos de vida foram anulados naquele momento. E ele passa agora a viver para satisfazer os interesses do seu Senhor. Existia um louvor antigo que dizia: meu direito é de não ter direito algum. É o meu direito. Minha vontade é fazer a tua vontade, porque Ele é o meu Senhor. Aleluia. Ele é o meu Senhor. Jesus está dizendo aqui, irmãos, que a renúncia, ela está relacionada primeiro ao que nós gostamos de fazer. Sabe o que você sempre gostou de fazer? Sabe aqueles os hobbies principais da vida? Aquilo que você sempre amou, curtiu, enfim. Olha, a partir de hoje, isso fica em segundo plano. As coisas que você mais gosta da vida ficam em segundo plano. Quem tem primeiro, pastor? Jesus. Jesus. Aliás, fica em último plano. Tem primeiro é Jesus, segundo é Jesus, terceiro é Jesus, quarto é Jesus. As coisas que nós mais gostamos.
Não somente as coisas que nós gostamos, mas as coisas que nós possuímos, as pessoas que mais amamos. Que coisa! Porque Jesus vai dizer, na passagem paralela de Mateus capítulo 10, versículo, parece que 34, que quem amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quando Jesus usa a figura de pai e mãe, Ele está trazendo à nossa memória, à nossa consciência, dois exemplos perfeitos que expressam o nosso grau máximo de sentimento. Porque nós amamos os nossos pais. Na verdade, temos uma relação íntima, fraterna, para toda a vida. Mas Jesus está falando, se você amar pai e mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Jesus não está dizendo que você deve odiar os teus pais, mas está dizendo que o amor a Ele deve ser superior ao que você tem pelos teus pais. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, Jesus, quando fala de renúncia, Ele não está falando só com relação às coisas que possuímos, ou às pessoas que amamos. Ele vai mais além, e aqui é o ponto principal. Ele está dizendo que você deve estar pronto a renunciar a si mesmo. Abrir mão do que você possui, abrir mão às vezes daquilo das pessoas que você mais ama e passar a amar mais a Jesus do que a elas. Mas se fosse só isso, estaria bem. Seria mais fácil. O grande problema, irmãos, não é anularmos essas pessoas ou anularmos essas coisas em determinados momentos da nossa vida. O maior desafio nosso é anularmos a nós mesmos. Como diz o hino, e a ti também vencer. O teu maior inimigo não é o externo. Eu quero dizer que o teu maior inimigo a ser vencido não é Satanás, porque Cristo já o venceu e nos dá forças para vencer todos os dias. A Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O teu maior inimigo é você mesmo. São as tuas vontades. Paulo vai dizer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Renunciar a si próprio todos os dias. Irmãos, isso é sério demais. O certo teólogo disse, em geral, empregamos o termo negação de si mesmo em um sentido restringido, utilizamos para significar prescindir de algo ou renunciar a algo apenas. Uma semana de abnegação, por exemplo, é uma semana na qual prescindimos de certos prazeres ou luxos, em geral com o propósito de contribuir a alguma boa causa. Mas isso, irmãos, não é mais que uma parte muito pequena do que Jesus quis dizer ao falar da negação de si mesmo. O discípulo de Jesus tem que entender que negar-se a si mesmo significa dizer não a si mesmo em todos os momentos da vida e dizer sim para Deus. Não é somente uma semana de propósito, mas em toda a sua vida. Negar-se a si mesmo significa destronar-se a si mesmo de uma vez e para sempre e entronizar a Deus. Negar-se a si mesmo significa apagar-se a si mesmo como princípio dominante na vida e fazer de Deus o princípio diretor. Mais ainda, uma paixão constante na vida. Eu não abro mão de Deus, mas não é só uma hora do dia, não. Não é 2 horas, não. Agora vou fazer um propósito. De 10 às 11, não é de 10 às 11, não é de 9 às 10, não é de meio-dia aos 3, não. É nem durante também um dia da semana, uma semana no mês, não. É enquanto você viver. Deus, Ele tem que ter prioridade na tua vida. É uma questão, irmãos, de consciência cristã. A Bíblia nos fala, irmãos, nos ensina. A vida de uma autonegação constante é uma vida de assentimento constante a Deus. A Bíblia diz em Atos 20, 24, Paulo dizendo, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em nada tenho a minha vida como preciosa. Paulo foi alertado ali por alguns que se ele fosse lá em Jerusalém, ele seria morto, seria preso,
seria açoitado, seria até morto. Paulo não dá essa palavra de resposta. Eu não tenho mais a minha vida como preciosa, porque para mim o importante não é cumprir, não é realizar os meus sonhos pessoais. Eu não estou preocupado em preservar a minha vida, eu estou preocupado no quanto eu posso gastar a minha vida no reino de Deus, porque mais importa agora é agradar ao meu Senhor. Aleluia. Ao meu Senhor. Aleluia. É fechar a tua agendinha e abrir a agenda de Deus. Aleluia. É dizer não para os teus planos e dizer sim para os planos de Deus. Aleluia. Às vezes nós falamos ministrando, não abre mão dos teus sonhos não. Quem disse isso, irmãos? O discípulo tem que estar disposto sim a abrir mão dos seus sonhos pessoais, dos seus projetos pessoais e dizer para Deus: Deus, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero, Senhor, eu estou disposto a anular, eu estou disposto a esquecer todos os meus projetos, todos os meus planos, todos os meus sonhos. Eu arquivo tudo isso, Senhor, para um arquivo morto. Nunca mais eu olho para isso, mas eu quero fazer a tua vontade. Eu quero cumprir com o teu querer. Isso significa ser discípulo de Jesus. Isso significa ser discípulo de Jesus. Você prova ser um discípulo de Cristo se puder repetir as palavras de Paulo lá em Gálatas 2, versículo 20. Os irmãos conhecem: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Eu pergunto, isso é ou não é muito mais do que ser um membro de uma igreja? É ou não é muito mais do que ter algumas atividades numa igreja? Ser discípulo, irmãos, é algo mais sério que nós possamos imaginar. Você prova, então, ser um discípulo de Cristo se você puder repetir essas palavras. Quem é que está vivo em você? É você ou é Cristo em você? Porque enquanto as tuas vontades estiverem vivas, enquanto os teus sentimentos forem vivos, enquanto as tuas paixões estiverem te dominando, enquanto os teus desejos forem mais fortes do que a vontade de Deus, você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. Todas as vezes que você quiser fazer algo e Deus te mandar fazer outra coisa e você obedecer à tua vontade, você ainda não entendeu o que é ser discípulo de Jesus. O que significa ser discípulo? Qual é o desafio terceiro? Jesus fala que o verdadeiro discípulo é aquele que está disposto a carregar a sua cruz. Carregar a própria cruz. E aqui, irmãos, nós entramos num confronto nessa questão aqui. Porque o que tem de pensamento errado com relação a carregar a cruz? O que significa carregar a cruz? Né? Já viu pessoas reclamando da cruz que carrega? Ah, para por mim, irmão. Aquele marido rabugento que está em casa, que é uma cruz, irmão. É a minha cruz. Meu marido rabugento é a minha cruz que eu tenho que carregar. Ou então o marido reclamar: ah, irmão, a minha esposa murmuradora, murmura o tempo todo. Aquela é a cruz que Jesus disse que eu tenho que carregar, mas não posso abandoná-la. Tenho que ir até que a morte me separe. Tomara que ela morra primeiro, para que eu fique livre. Mas é minha cruz. Estou levando a minha cruz. Outros vão dizer: ah, estou com um problema de saúde sério, fui no médico, mas como isso é crônico, e vou carregar isso até o final. Essa doença crônica é a minha cruz que eu vou carregar até o final. Assim. Ou então, como é que tá, meu irmão? Ah, ora por mim, passando umas lutas aí, umas adversidades, mas é a cruz que eu tenho que carregar. Deixa eu falar uma coisa para você. Essas coisas não constituem a cruz de um discípulo, porque isso o macumbeiro também tem, o ateu também tem,
O incrédulo também tem. Qualquer ímpio tem marido rabugento. Qualquer ímpio que tem uma esposa murmuradora. Ímpio também fica doente. Ímpio também passa por adversidade. Quero te falar uma coisa. Cruz não é direito de ímpio. Cruz é privilégio de discípulo. Somente o discípulo pode ter uma cruz para carregar. Ninguém mais tem cruz para carregar. Somente os que seguem a Cristo têm uma cruz para carregar. Pastor, o que é uma cruz para carregar? Carregar a cruz também não significa nem o preço que nós temos que pagar para entrar no céu. Eu estou vendo essa moda hoje em dia falando, eu estou carregando minha cruz, a cruz, pagar o preço para que eu possa morar no céu. Eu quero dizer uma coisa: se você tiver que pagar o preço para morar no céu, desiste, porque não tem preço, não tem sacrifício, não tem cruz suficiente na terra que você venha carregar para entrar no céu. Graças a Deus que a porta já está aberta, o preço já foi pago, a salvação é pela graça, e nós chegaremos no céu, porque Jesus nos salvou. Nós não pagamos preço para entrar no céu. Nós não nos santificamos para ser salvo. Nós nos santificamos porque já somos salvos. Nos santificamos porque a santidade, a identidade cristã é a marca do discípulo. Aleluia. Não tem como a cabeça, que é Cristo, ser santo, ele ser santo, o corpo ser ímpio, profano. Não tem como. Tem que haver uma identificação. Então, porque eu sou salvo, eu renuncio a mim mesmo. Porque eu sou salvo, eu vivo uma vida na presença de Deus. E aí, vamos entender então o que significa essa questão de carregar a cruz. Tudo que Jesus falou, irmão, sempre tinha um sentido, um contexto da época que fazia com que as pessoas entendessem o que ele queria dizer. Por exemplo, na antiguidade, naquele tempo, era muito comum o castigo e a morte por crucificação. Os irmãos sabem disso. Uma pessoa, um malfeitor, um criminoso, dependendo do grau do seu crime, ele era condenado à morte por crucificação. E o pior, o réu, ele era condenado a levar a sua própria cruz até o lugar da sua execução. Por esta razão, Jesus carregou a sua cruz até o Calvário. No meio do caminho, Simão Cirineu foi chamado para ajudá-lo, para carregar a sua cruz, porque fisicamente estava exausto. Mas o criminoso tinha que levar a sua própria cruz. E enquanto as pessoas o viam carregar a cruz na rua, não faltavam zombarias, palavras de escárnio, de acusação, maus tratos, como fizeram com Jesus. Porque sabiam que ali ia um criminoso, malfeitor, ladrão, homicida. Jesus não foi nada disso. Mas os nossos crimes estavam sobre ele. Os nossos pecados estavam sobre ele. As nossas dores estavam sobre ele. Aleluia. Aleluia. Por isso ele sofreu. Por isso ele padeceu. Ele carregou a cruz. Ele carregou a cruz. Quando Jesus fala, irmãos, para nós, que nós precisamos carregar a nossa cruz, assim como ele carregou a sua cruz, significando que ele estava carregando o nosso sofrimento, a nossa condenação, os nossos pecados, os nossos crimes. A cruz que carregamos significa o sacrifício que fazemos todos os dias das nossas ambições pessoais. Quando nós sacrificamos a nossa ambição por amor a Cristo. Quando nós sacrificamos os nossos sentimentos, paixões carnais por amor a Cristo. Aleluia. Quando deletamos coisas da nossa vida, porque se não faz bem a Cristo, não vai fazer bem a mim. Se não faz bem a mim, não faz bem a Cristo. Se a igreja não pode participar comigo daquilo que eu assisto, então não é bom. Se Jesus não pode estar do meu lado para assistir aquilo, não é bom. Se meus pais que são crentes não podem compartilhar comigo daquilo, então também não é bom. Se não é bom, não pertence a mim, está deletado. Eu sacrifico isso para a glória de Deus. Dói? Dói. Porque o pecado é prazeroso. Jair Pires cantava que o pecado não dói. Se doesse, ninguém pecaria. O pecado não causa dor em ninguém, no ato do pecado, no momento do pecado. Só que o pecador, quando peca, não pensa nas consequências, pensa só no prazer. Pensa somente no momento em que está vivendo.
Nós temos que aprender a sacrificar todos os dias nossas ambições, prazeres, conforto, o lazer que poderíamos ter desfrutado, a carreira que poderia levar-nos ao triunfo pessoal, deixarmos de lado nossos sonhos. Certamente devemos sacrificar nossas vontades, porque nenhum cristão pode jamais voltar a fazer o que gostaria muito de fazer. Agora ele deve fazer somente o que Cristo quer que ele faça. Mas eu não abro mão disso de jeito nenhum. Então você não entendeu o que significa ser discípulo. Deus. Pessoas que dizem: pastor, não mexe comigo nessa área, só pode ver tudo, mesmo disso aqui, deixa que eu cuido, eu administro. Essa pessoa ainda não aprendeu o que significa ser discípulo. Não aprendeu. Porque não existe uma área da nossa vida que Cristo não deva ser o seu Senhor. Aleluia. Que Ele não tem o domínio completo, o domínio total. É interessante, irmãos, como que essas pessoas são hipócritas muitas das vezes, porque elas não permitem que Cristo administre aquela área, mas ela quer que Cristo a abençoe naquela área. Jesus não pode abençoar aquilo que Ele não pode administrar. Se queremos que Ele abençoe, é preciso que deixemos que Ele venha administrar. O dinheiro é meu, faço dele o que eu quiser. Não toque nesse assunto comigo, mas nós queremos que Deus nos prospere. Nós só teremos a prosperidade de Deus quando tivermos a supervisão de Deus. Aleluia! 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 Louvado seja o nome do Senhor! Aleluia! No cristianismo, irmão, sempre há lugar, sempre há alguma cruz para carregar, porque o cristianismo é a religião da cruz. Carregar a cruz é estar disposto a sofrer por Cristo, por amor a Cristo. Significa uma vida sacrificial por Cristo. Todos os dias devemos sacrificar parte da nossa vida. Morremos para nós mesmos a fim de vivermos só para Deus. Carregar a própria cruz significa, sobretudo, assumir o compromisso de não apenas sofrer a morte emocional na vida, mas perder a própria vida pela causa do Evangelho. Não é só morrer emocionalmente, não. Porque quando Jesus disse assim lá em Atos capítulo 1, versículo 8: mas recebereis o poder do Espírito que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda